Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou seu irmão em Cristo, Jorge Rocha, e queria estar meditando com os irmãos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 24, onde o apóstolo Paulo diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. O apóstolo Paulo não era qualquer homem, Paulo não era qualquer pessoa, Paulo era alguém tomado de uma ousadia que nenhum outro dos apóstolos tinha. Paulo era o apóstolo que mais abriu igrejas, enfrentou a sua geração depois de sua conversão. Paulo diz: eu antes perseguia, mas hoje sou perseguido. E Paulo ele diz na sua segunda carta à igreja de Coríntios, porque começaram a afrontar Paulo, a se levantar contra Paulo, dizendo que o apóstolo não era apóstolo, e começam a falar mal dele. Ele começa a dar um relato da vida dele, a qual eu li agora. Ele diz: nenhum apóstolo passou as provas que eu passei. Foi açoitado, preso, chicoteado, foi apedrejado e outras coisas mais. Paulo, irmão, era um homem que os lenços deles eram colocados sobre os enfermos e os enfermos eram curados. Deus abençoe a todos. Era um cheio forte do abraço. Espírito Santo, um cristão por excelência. Paulo tinha tudo para questionar a Deus, dizer: Senhor, eu larguei tudo para fazer a sua obra. E olha só o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando. Tinha tudo para deixar a Cristo, mas nenhuma dessas coisas foi capaz de me tirar do propósito de Deus. Nada do que passei, nada do que enfrentei foi capaz de tirar Paulo da presença de Deus. E quando nós lemos lá na carta aos Filipenses, nós ainda lemos Paulo dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, eu quero que você venha refletir que mesmo nós que servimos ao Senhor Deus, aceitamos a Jesus como nosso Salvador, venhamos nos lembrar que nós temos um Deus que criou os céus, que criou a terra, e que mesmo em meio às lutas e mesmo em meio às provações, esse mesmo Deus, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só, Ele está ao nosso lado, Ele caminha conosco, e que nós podemos todas as coisas nesse Deus que nos fortalece. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.